que tem que terminar rápida. Nós temos outra sessão 11 horas, né, desembargador Júnior? Horas, é verdade. E aí nós estamos, desembargador Zé Wilson. Bom, um excelente dia para todos. Estou, Bom dia. os que estão na plataforma aqui, eu estou vendo, tem bastante gente. Nós queríamos anunciar aos caríssimos presentes, caríssimas, que agora nós temos uma intérprete de Libras nas nossas sessões. E isso, inclusive, é uma exigência do CNJ, recomendação para que a gente tenha mais transparência. Então, quer dizer, se nós temos uma intérprete de Libras, as questões são gravadas, a gente não precisa nem se estender sobre o que isso representa, tá certo? Então, eu solicito, estando presente, solicito a senhora secretária para iniciar a gravação. Gravação já iniciada. Iniciada. Desejando um excelente dia para todos nós que vamos fazer parte dessa sessão, cumprimentando a todos os colegas, a senhora secretária, a nossa intérprete de Libras, que está aí, a nossa Ana Luísa Cavalcante, é isso? Não, Não? é o Tiago e o Tiago Augusto, Arraes. são Thiago. dois. Isso, São dois presente. intérpretes. E nós declaramos aberta essa sessão do dia 2 de abril de 2024, da segunda Câmara Especializada Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Eu solicito a senhora secretária para fazer leitura da ata da sessão anterior. Eu renovo meus cumprimentos e passo a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior, realizada no dia 12 de março de 2024, disponibilizada no Diário da Justiça de número 9777, do dia 13 de março de 2024, e dada como publicada no dia 14 de março de 2024. E a ata presente data não foi pugnada, eu passo a apreciação para o presidente da Câmara. Alguma manifestação em contrário, adendo? Se a manifestação declarar aprovada. Senhora secretária, vamos à pauta. Tem pedido de inversão? Sim, vamos Tem. para o processo de número 1 da pauta. Ampliação de quórum? Não é ampliação de quórum. Senhor presidente, Pois não, desembargador James. nós estamos retirando de pauta o do item 5, em razão de que fora pautado erroneamente. O item 5, desembargador? Processo de número 5. Presidente, também eu estou retirando de pauta o item 2 da pauta, em razão de se tratar de um agravo e houve a superveniência de uma sentença, e concomitantemente à superveniência dessa sentença, houve uma reclamação. É o número 2, né, desembargador? Isso. A gente vai apregoar. Isso, já. A gente vai apregoar e aí a gente consta a retirada dessas razões, tá bom, desembargador? Tá, tem mais? É o 2 e o 5. Tem mais? Então, eu solicitaria logo a senhora secretária, até porque pode ter advogado presente em relação aos dois, fizesse o pregão do 2, por gentileza. Processo de número 2 da pauta é o processo 0008340, dígito 62-2017, 818-0000. É um embargo de declaração na apelação cível, origem Bom Jesus, Vara Agrária. Embargantes é o Maleitão de Carvalho e outros, advogados Natália Campelo e outros, embargada Empresa Brasileira de Terras, advogados Paulo Augusto Ramos dos Santos. O relator é Vossa Excelência, desembargador José Wilson. Desembargador José Wilson. Eu estou retirando de pauta esse processo, porque, como eu disse, houve a superveniência de uma sentença e, concomitantemente, uma reclamação aqui distribuída por uma das partes com pedido de liminar e, além disso, 2 tutelas cautelares. Então, não houve tempo hábil para a gente ver a melhor saída processual para decidir o que se vai fazer nesse processo. Então, eu estou retirando, não estou adiando, estou retirando de pauta. Perfeito, desembargador. Retirado de pauta. O número 5, por gentileza, doutor. Processo 08. Só para pedir licença para me retirar, desejando a todos uma feliz sessão, um feliz dia e uma feliz semana. Ô, doutor Roberto, já você vai... Excelência, também me retirando da sessão. Tudo bem, doutor Wilson. Vão participar do momento histórico daqui a pouco, posse administrativa de 4 desembargadores. Vocês nunca viram isso aqui no Piauí. Já estou de saída para o tribunal. Combinado. Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau. Processo de número 5 da pauta é o processo 080-1194, dígito 95-2019, 818-0054, uma apelação civil, origem 1, vara única, apelante Francisco de Assis Lima, advogada Ana Paula Cavalcante, apelado Banco Bradesco Financiamento, advogada Carina de Almeida, e o relator é Vossa Excelência, desembargador James. Desembargador James. Pois é, estamos retirando de pauta em função de que fora pautada equivocadamente. Pois pronto. Retirado de pauta. Agora, doutora, vamos para o Processo de número 1 da o pauta. de inversão, né? Isso. É o Não é processo nem inversão, não. É um mesmo. Isso. É o processo 076-2166, dígito 49, 2023, 818-0000, é um agravo de instrumento, origem Teresina, nona vara civil, agravante Distribuidora Medeiros Limitada, advogado Nelson Williams, Frantoni Rodrigues e outros, agravado Monteiro e Monteiro Advogados Associados, advogado Bruno Romero Pedrosa, o relator é Vossa Excelência, desembargador José Wilson, com a doutora Ana Luísa para fazer a sustentação oral pela Monteiro, não é isso, doutora? Só pela gravado, não é Pelo isso? agravado. Desembargador Zé Wilson. Relatório do sistema. Não, doutora, a senhora tem 15 minutos, por gentileza, com 10 minutos, com 12 minutos, a doutora Léa faz um alerta para a senhora ter os 3 minutos para encerrar, se a senhora chegar lá, perfeito? Fique à vontade. Bom dia, ilustríssimo desembargador presidente, desembargador relator, demais desembargadores. Bom dia, senhores colegas advogados, serventuários da Justiça. Hoje apresento agravado. O processo original se pauta acerca da utilização de um título coletivo, né, judicial coletivo, em que a Monteiro, né, nós que somos agravados, representou o processo representou a Associação Maranhense dos Atacadistas na ação mais de 11 anos, né, conseguindo esse título, um título judicial tributário. E a agravante, ela se fez utilizar, né, o que a gente alega, desse título, em razão de ser associada da ANDA, certo? Através de um outro advogado. Na ação, a gente pede a antecipação de provas para que seja comprovada a utilização e, na via judicial cabível, que seja requeridos os nossos honorários. Em piso, foi deferido, né, a sentença, determinando a antecipação de provas, no momento em que se insurgiu a agravante com o deferimento do pedido liminar, né, para que seja sustada a disponibilização da documentação requerida pela agravante. Nós pautamos preliminarmente, né, que nesse caso em específico sequer seria cabível o recurso de agravo de instrumento, posto que o artigo 382, parágrafo 4º, ele se posta claro, não admitindo defesa ou recurso, salvo em caso de indeferimento total do pedido da produção de provas. Ocorre que a agravante, ela se pauta em dois grandes, né, dois pontos principais. O primeiro ponto, ela alega que não há relação jurídica entre a agravante e a agravada, o que nós trazemos de forma robusta nos autos, comprovando que há, uma vez que a agravante se fez utilizar do título, né, o que alegamos, unicamente pela condição de associada. E a associação possui um contrato direto com o escritório, né, agravado, Monteiro e Monteiro, em que, uma vez conseguindo esse título, o que foi conseguido após 11 anos de patrocínio da ação, todos os associados que fariam direito à utilização deveriam repassar os 20% de honorários devidos ao escritório que patrocinou a ação de origem, certo? A agravada, inclusive, inclusive foi notificada desse contrato, o escritório que a patrocina também foi notificado dessa relação, desse contrato e da obrigação. Outro ponto que a agravante pondera, né, e utiliza-se para se esquivar da obrigação de disponibilizar a documentação, essa que seria determinante, né, para a cobrança da contraprestação para o escritório,
ela se faz valer da quebra de sigilo, alegando a quebra de sigilo, uma vez que a gente pede documentação que comprove que ela se utilizou do título de forma administrativa, junto à Receita Federal. Ocorre que o requerimento em nada quebra o sigilo, uma vez que a documentação requerida, unicamente que a gente pede é que comprove a utilização do título, não precisando adentrar a numerários ou quaisquer informações que ultrapassem esse limite. Ainda há a possibilidade da juntada dessa documentação em sigilo nos autos, uma vez que essa documentação é indispensável para que o escritório consiga a sua contraprestação, não sendo cabível aí a utilização de uma quebra de sigilo para se esquivar a agravante da sua obrigação, né, comprovada a indevida utilização do título coletivo, da contraprestação devida ao escritório agravado. A documentação, inclusive, que a gente requer, pode, mais uma vez, reitero, ser juntada de forma sigilosa nos autos, sendo cabível, sendo de conhecimento unicamente das partes. Inclusive, podendo o processo correr em segredo de justiça, eventualmente, se é pedido por ela. Por fim, como agravada, requeremos, né, a reconsideração quanto ao pedido da decisão liminar que foi deferido, que seja ratificada a decisão de piso em todos os seus termos, com o devido deferimento da antecipação de provas. E com isso encerro a apresentação. Pois não, doutora. Muito bem, desembargador Zé Wilson. Ok. A questão está bem posta e verifica-se que, da narrativa dos fatos, a parte agravada argumenta que firmou contrato com a Associação Maranhense de Distribuidores e Atacadistas, cujo objeto deliberado foi a contratação de seus serviços advocatícios para ajuizamento de demanda judicial coletiva, visando a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo sido fixados honorários contratuais em 20% sobre as vantagens obtidas pelos beneficiários do título executivo judicial coletivo. Assim, alega a distribuidora agravante que ingressou de forma autônoma para a discussão do crédito tributário, mas após o trânsito em julgado da ação coletiva, aproveitou-se dos benefícios concedidos na ação plural, motivo pelo qual faria jus aos honorários advocatícios fixados em contrato com a associação, e por isso requereu em juízo a apresentação de informações e documentos fiscais para avaliação do quantum da verba honorária. Então, o cerne do presente instrumental se resume à possibilidade de apresentação em juízo de informações relativas ao processo administrativo de habilitação de crédito ou outros documentos fiscais que demonstram o benefício econômico obtido por meio da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, oriundo da referida ação coletiva. Vê-se que na decisão agravada, o juiz primeiro fundamentou o deferimento da produção antecipada de prova por, abre aspas, entender que a prova a ser produzida poderá viabilizar a autocomposição do conflito, bem como o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação, enquadrando-se tal pretensão no artigo 381, inciso 2º e 3º, parágrafo 5º do CPC. No entanto, como fundamento a seguir, eu não entendo adequado ao caso a aplicação dos dispositivos referenciados. Ab início, nos termos contratuais cuja exigência de cumprimento se fundamenta a ação de produção antecipada de provas, não foram firmadas entre o escritório de advocacia agravada e a distribuidora agravante, mas sim entre aquele e a Associação Maranhense de Distribuidores Atacadistas, não sendo possível, antes da instrução do feito, aferir quais os efeitos contratuais podem incidir sobre terceiros, mesmo que possivelmente representados pela associação. Sobretudo em se tratando de pedido de produção antecipada de provas, em que não se encontra claro como sua utilização pode favorecer a autocomposição do conflito ou ajuizamento da ação. E aí eu cito o precedente do TJ de São Paulo, da relatoria do desembargador Décio Notarangeli, de 22/9/2021,
né, cuja leitura peço venha para não fazer. Digo ainda que, embora o inciso terceiro ensine que, abre aspas, o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação, fecha aspas, este inciso não se aplica ao caso, já visto que se o agravado buscar ingressar com eventual ação de cobrança de honorários ou qualquer outra ação de conhecimento, o valor do crédito poderá ser perfectibilizado em fase de liquidação de sentença ou no âmbito da própria fase de instrução. E aí cito também, nesse sentido, precedente do STJ no RESP 1799616 de Alagoas, através do qual, em caso semelhante, aquela corte estabeleceu que os honorários contratuais de ações coletivas em face dos filiados requer termo de anuência ou contrato firmado. Paralelamente, digo, em discussão envolvendo a ação cautelar de exibição de documentos, em que se questiona o interesse de agir, o STJ afirmou no julgamento do RESP 1349453 do Mato Grosso do Sul, é o tema 648, o entendimento que a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência da relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendida em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. Dessa forma, não havendo a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, não há como fundamentar o deferimento do pedido de produção antecipada de provas, ainda mais tratando de documentos que se encontram sob o manto do sigilo fiscal. E aí eu cito o arcabouço que nós temos de proteção, né, ao sigilo fiscal, se estendendo, inclusive, às pessoas jurídicas, né? E concluo meu voto dizendo que, entendendo pela manutenção e suspensão da apresentação dos documentos, eu estou confirmando a decisão que tinha proferido anteriormente, a de ID 139.007.799, para suspender a obrigação de apresentação de documentos pelo agravante, pelo menos momentaneamente, né? Eu não vejo nenhum prejuízo de que esses documentos possam ser apresentados no momento posterior, como eu disse, durante a própria instrução processual ou já na fase de liquidação de sentença, se provar que efetivamente existe uma relação jurídica entre a distribuidora substituída processualmente pela associação e o escritório de advocacia. É como voto, senhor presidente. Senador James. Voto do relator. Eu também acompanho Vossa Excelência. Proclamo o resultado. O Tribunal, na unanimidade, nos termos do voto do relator, conhecido do recurso, negou o provimento. Não, lhe deu provimento. Perdão, e lhe deu provimento. Doutora Leia, doutora Ana Luísa, bom dia para a senhora, viu? Doutora Leia, pode anunciar o outro. Processo de número 3. É o processo 076-1854, dígito 73, 2023, 818-0000, é um agravo de instrumento, origem Teresina, 10ª Vara Civil, agravante Águas de Teresina Saneamento, advogado Érico Andrade e outros, agravado Condomínio Aldebarão, advogados Luiz Felipe de Araújo Ribeiro e outros, e o relator é Vossa Excelência, desembargador José Wilson. José Wilson. Relatório do sistema. Doutora Leia, tem sustentação? Temos, tanto pelo agravante de ambas as partes. Quem vai sustentar pelo agravante? Pelo agravante é o doutor Breno. Doutor Breno. Doutor Breno, né? Tá, doutor Breno, o senhor tem 15 minutos, com 12, se eu chegar lá, ela vai lhe alertar que faltam 3, perfeito? Perfeito. Bom dia, senhores embargadores. Bom dia, caros advogados presentes nessa sessão virtual. Bom dia também aos servidores também presentes na sessão. Eu agradeço a oportunidade de falar ao Tribunal de Justiça sobre uma questão relacionada aí, ao abastecimento de água no condomínio Aldebaranville. Né? O meu cliente é a subconcessionária dos serviços de água e esgoto em Teresina, a Águas de Teresina. E a discussão que está colocada aqui nesse agravo, ela tem relação com
a cobrança pelo fornecimento de água ao condomínio. A questão que é que esse condomínio ele tem hidrômetros em cada uma das unidades, né, cada uma das casas, e tem também uma medição da água fornecida na porta do condomínio. E os pontos de fornecimento de água do próprio condomínio, eles não têm nenhuma medição específica. Então, o que acontece? A subconcessionária ela sabe o quanto de água que sai da adutora pública de água, que entra para dentro do condomínio, e ela sabe quanto de água que é medido em cada uma das unidades, cada uma das casas do condomínio, né? E existe uma diferença entre esses dois números, ou seja, a quantidade de água que sai da rede pública, entra para dentro do condomínio, ela é maior do que a quantidade de água que é utilizada por cada uma das casas. Sendo assim, naturalmente, que essa diferença ela está relacionada à água que é utilizada pelo próprio condomínio, ou seja, pelos pontos de fornecimento de água do próprio condomínio, das áreas comuns, para encher piscina, regar jardim do condomínio, todas essas questões. E o que acontece? Essa diferença entre o que é medido, a água que é medida e que entra dentro do condomínio e a água que é medida em cada uma das casas, ela está sendo cobrada do condomínio, né? Por quê? Porque essa água é um bem público, né? E o condomínio em si, coletivamente considerado, ele tem que contribuir aí para o equilíbrio e sustentabilidade da prestação do serviço de água em Teresina, né? O pagamento por essa água utilizada que garante que o serviço vai continuar a ser devidamente prestado para todos os munícipes e que garante ainda que serão realizados os investimentos para universalizar tanto o serviço de água quanto o serviço de esgotamento sanitário, né? Então, portanto, se essa água que sai da rede pública entra dentro do condomínio e não é gasta em cada uma das unidades, né, cada uma das casas do condomínio não for remunerado, existe um problema aí em termos de sustentabilidade do sistema público de abastecimento de água em Teresina, uma vez que essa água estaria sendo consumida, ela está sendo consumida sem que esteja sendo paga a tarifa definida publicamente pela utilização dessa água e que garante a sustentabilidade do serviço. Contudo, Excelência, o juiz de primeiro grau, nessa ação, concedeu tutela de urgência em favor do condomínio para suspender a cobrança desses valores, dessa diferença entre o que é medido na entrada para dentro do condomínio e o que é consumido em cada uma das unidades, né? E com as devidas vênias, Excelências, essa decisão liminar, ela deve ser reformada por Vossas Excelências, uma vez que ela se pauta em fundamentos jurídicos improcedentes, né? E ela prejudica sobremaneira a sustentabilidade econômica e financeira dos serviços, garantindo aí um benefício indevido ao condomínio, né? Então, Excelência, qual que é a questão aí, Excelência? Esse condomínio, a rede interna do condomínio, ela é de responsabilidade do próprio condomínio, né? Isso aí está num termo de cessão que foi feito quando o condomínio foi aprovado pelo município e está registrado no cartório de imóveis, né? O agravado em suas contrarrazões aponta que a lei que trata de condomínios fechados ela só teria entrado em vigor anos depois da aprovação do condomínio. No entanto, Excelência, existe lei anterior que trata da questão, e mais do que isso, foi feito um termo de cessão que foi
assinado pelo condomínio, que foi levado a registro no cartório de imóveis. Portanto, não há dúvida de que o condomínio é um condomínio fechado. Assim, não se trata de um mero loteamento, em que, como outro qualquer da cidade de Teresina. Se trata de um efetivamente de um condomínio fechado, em que essas redes são esses bens públicos internos do condomínio, as ruas, as áreas verdes e a rede de abastecimento de água, ela é de responsabilidade do próprio condomínio até que essas redes sejam repassadas à concessionária, que ainda não aconteceu. E nesse sentido, Excelência, não há que se falar que eventuais problemas dentro do condomínio, né, que é uma das tentativas de explicação aí dessa diferença, que haveria um vazamento enorme que geraria essa diferença, que ela seria de responsabilidade do sistema público. E aí, de novo, não é de responsabilidade só da subconcessionária, não. O que está acontecendo aqui é que essa diferença ela está sendo, sim, arcada pela subconcessionária no primeiro momento, mas isso aí, através do sistema tarifário, né, tutelado pela agência reguladora, vai acabar sendo repassado a todos os demais munícipes do município de Teresina, inclusive aqueles mais carentes, né, que terão que arcar aí com a utilização e o consumo de água de um condomínio de casas de alto padrão. Além disso, Excelências, é importante ressaltar que a decisão de primeiro grau aponta que não haveria um contrato entre as partes, e que, portanto, não seria possível essa cobrança, tendo em vista a inexistência desse contrato. Vamos lá, Excelências. O condomínio utiliza essa água há muito tempo, há anos. Né? Evidentemente que pode até não existir aí um instrumento né, assinado pelas partes, mas é evidente que existe negócio jurídico, existe contrato. O contrato é abstrato. E tendo em vista que, pelo artigo 45 da Lei 445, que estabelece a obrigatoriedade de ligação das habitações e dos condomínios locais onde existe rede pública de água, e que esse serviço vem sendo efetivamente prestado, ou seja, a água vem sendo efetivamente fornecida, que há contrato. Evidentemente que há contrato, independentemente da inexistência de instrumento. E esse contrato não é, vamos dizer, um contrato, não é um contrato verbal, ele é um contrato de adesão que existe conforme modelo estabelecido pela agência regulatória pertinente, que é a ARCET. Então, definido o modelo padrão contratual e dada a prestação de serviços e dada a obrigatoriedade de contratação da Lei 445, evidentemente que existe contrato, ainda que não esteja assinado, né? E além disso, Excelências, o condomínio ainda pontua que essas áreas comuns, né, a piscina, a utilização nas áreas verdes, né, do condomínio, de água, ela poderia estar relacionada com as outorgas que eles têm para a utilização de água. Então, essas outorgas, elas foram concedidas para a utilização da estação de tratamento de esgoto. E, portanto, Excelências, essa outorga, eu tenho que presumir que o condomínio está utilizando essa outorga corretamente, para a finalidade para que ela foi outorgada, pelo perdão aí da expressão. Então, se a outorga serve apenas para a utilização da estação de tratamento de esgoto, ela não está sendo utilizada nas áreas comuns do condomínio. A água que está sendo utilizada nas áreas comuns do condomínio é a água que está sendo fornecida pelo sistema público de abastecimento de água de Teresina, né? E, portanto, deve ser efetivamente deve ser paga a contraprestação pela utilização desse serviço público, né? E aí, Excelência, né, portanto, eu tenho que presumir essa utilização regular, e o que eu não posso presumir, que é um outro ponto que alega a agravada, é que esse vazamento incrível aí que estaria ocorrendo,
ele aconteceria antes da água entrar no condomínio, né? Porque essa questão aí, Excelência, é uma questão que depende de prova pericial. Então, evidentemente que ela não justificaria uma tutela de urgência, né? Porque na ausência, inclusive, de elementos documentais trazidos junto com a inicial que demonstrassem esse suposto vazamento incrível aí que está sendo alegado pela agravada, né? Então, dadas todas essas circunstâncias, Excelências, me parece correto afirmar que não está presente o requisito da verossimilhança das alegações que levaram aí a concessão da liminar em primeiro grau, de modo que a concessão, nesse contexto, ela é legal, porque não satisfaz os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. E não é só a verossimilhança do direito que não é satisfeita pelo recorrido. Também a questão do perigo mora não está sendo satisfeita. Isso porque a questão aqui tratada, ou seja, o pagamento por essa diferença entre a água que entra no condomínio e a água que é medida em cada uma das casas, não é uma questão nova. O condomínio vem fazendo esse pagamento há anos, né? Então, existindo uma situação de fato consolidada há muitos e muitos anos, não há motivo que justifique o perigo na demora, ou seja, não há motivo que justifique a situação de a transferência do ônus pela espera do processo para o sistema público de água de Teresina. Esse ônus do tempo e da necessidade de prova na linha do que garante os ônus de prova do Código de Processo Civil, ele é do autor da ação e, portanto, do condomínio. Então, nesse sentido, Excelência, que também não está presente o perigo da demora para justificar essa tutela de urgência. E dessa maneira, Excelência, não estando presente nem a verossimilhança das alegações e nem o perigo da demora, deve a liminar em primeiro grau ser reformada por Vossa Excelência com provimento deste agravo, que é o que o agravante pede nesta sentada. Eu agradeço muito a Vossas Excelências o tempo despendido e a atenção que me foi dada e desejo a todos um bom dia. Doutor, bom dia. Com a sustentação agora Doutor Luiz. Doutor Luiz Felipe, não é isso, doutor? Isso. Do mesmo jeito, 15 minutos, com 12 ela leva. Com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador relator José Wilson, excelentíssimo desembargador Manuel de Souza Dourado, excelentíssimo senhor desembargador José James, saúdo o ilustre representante do Ministério Público, os colegas servidores, os colegas advogados, especialmente o doutor Breno Vaz, colega que me antecedeu, com grande brilhantismo e eloquência, aproveito para parabenizá-lo. Bom dia a todos. Senhores, a decisão recorrida, ela determinou exatamente 3 pontos. O primeiro deles foi a suspensão da exigibilidade das faturas de condomínio de água em nome do Aldebaran Ville, determinou que a empresa agravante Água de Teresina ela se abstenha de realizar novas cobranças em relação ao Aldebaran Ville e, por fim, determinou também que a empresa agravante se abstenha de interromper a prestação do abastecimento de água no Aldebaran Ville. A referida decisão foi objeto de agravo de instrumento e, ao nosso ver, acertadamente, o desembargador relator, em decisão monocrática, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, fundamentando nos seguintes termos, e aí peço ver para fazer aqui uma breve leitura, abre aspas. A água que ingressa no macromedidor ou pelo menos deveria ser, consumida tão somente pelos moradores do condomínio, realizada a contagem através dos hidrômetros instalados na residência de cada um deles, ao final do mês, não podendo o agravado ser responsabilizado por eventuais diferenças entre o volume de água no macromedidor e o somatório do faturamento de cada unidade de consumo individualizada, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão impugnada. Cabe registrar, excelentíssimos senhores desembargadores,
que a decisão monocrática ela colacionou emendas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no mesmo sentido do caso concreto que nós tratamos na presente sessão. Por isso entendemos, senhores, que o presente agravo de instrumento ele não merece prosperar. Trazemos aqui outros argumentos para defender a decisão recorrida. Primeiro ponto, existe uma inexistência de responsabilidade do agravado em relação à manutenção, em relação à fiscalização das redes internas do abastecimento de água, porque entendemos que não há previsão legal, principalmente em razão da natureza jurídica de loteamento e não de condomínio privado. Cabe destacar que o termo de cessão mencionado anteriormente deixa claro que, apesar de nós termos o nome de fantasia Condomínio Aldebaranville, a legislação municipal deixa extremamente claro que nós tratamos de um loteamento fechado. Entendemos, senhores embargadores, que a agravante parte de algumas premissas equivocadas e chega a conclusões contraditórias. Se o Aldebaran tivesse natureza de condomínio, não haveria motivos para que o município fizesse a concessão de uso. Se fosse condomínio, os bens seriam de propriedade privada. Se fosse propriedade privada, o seu uso, gozo e fruição, eles seriam permitidos automaticamente por força de lei, sem que houvesse necessária autorização ou concessão pelo poder público. Gostaríamos de destacar, senhores embargadores, que é absolutamente impertinente e inaplicável a este processo a jurisprudência colacionada pela agravante, dada a inconteste natureza jurídica de loteamento da agravada. Para reforçar esse argumento, nós gostaríamos de destacar que no processo originário foram acostadas várias mídias que comprovam, de modo inconteste, a realização de concertos na parte externa do Aldebaranville. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelência para uma questão de fato muito importante. Quem conhece o Aldebaranville deve se lembrar de que existem duas portarias. A primeira dela, às margens da Avenida Presidente Kennedy, uma via pública, é onde está instalado o macromedidor, e alguns quilômetros adiante, nós temos a segunda portaria, que trata-se da portaria de fato. Essa distância, esses quilômetros que separam as duas portarias, nós temos uma via pública. Então, o Aldebaranville ele está sendo cobrado, e foi cobrado durante muito tempo, entre supostas diferenças na medição entre o somatório das unidades autônomas que compõem o Aldebaranville e uma diferença em relação ao macromedidor que fica a quilômetros de distância da sede do condomínio. Então, entendemos que trata-se de via pública, uma responsabilidade que não cabe ao Aldebaran cuidar da manutenção. Destacamos que, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante, toda água utilizada pela administração do condomínio para irrigação de jardins e demais atividades, ela é oriunda de poços tubulares existentes no Aldebaranville. É preciso deixar muito claro que a norma existente na Convenção do Condomínio, ela proíbe a utilização de poços, só que essa proibição, senhores embargadores, ela se refere única e exclusivamente às unidades autônomas. E nós estamos tratando aqui em nome da administração do condomínio Aldebaranville, deixando bem claro que não existe nenhuma vedação para o uso de poços e a água que a administração utiliza vem única e exclusivamente de poços. Isso significa que não existe nem uma norma de origem legal, nem uma norma de origem contratual que estabeleça a relação jurídica entre a administração do condomínio Aldebaranville e a parte agravante. Não existe nenhum amparo legal, e nisso nós podemos fazer uma rápida pesquisa em qualquer repositório de jurisprudência
para perceber que não existe amparo legal para a cobrança da diferença entre o macromedidor e aquilo que é o somatório das unidades individuais. E aqui, já me encaminhando para as considerações finais, gostaria de deixar bem claro que não há nenhuma controvérsia em relação à prática realizada pela agravante. Ela confessa que exerce e exerceu durante muito tempo essa cobrança entre as diferenças do macromedidor e o somatório dos medidores individuais. No entanto, ela entende que essa prática seria legal, ao passo que a parte agravada, o Aldebaran Ville, entende que se trata de uma prática ilegal, não tem amparo nem na lei, não há amparo no contrato. Aliás, como bem colocou o colega que antecedeu, não existe contrato, então, a quem cabe o ônus da prova do fato negativo. Se existe uma relação jurídica contratual, pois que façamos a juntada aos autos desse contrato. Como não foi feita a juntada, não está nos autos, não está no mundo do direito. Não há lei, não há contrato que obrigue a administração do condomínio Aldebaran a fazer e a permanecer sendo compelida ao pagamento dessas diferenças. O agravado, ele não pode ser obrigado a custear milhares de reais por mês sem qualquer prestação da subconcessionária. Se há ineficiências em sua operação, deve ela mesma, a agravante, suportá-las, sendo ilegal, abusiva e de má-fé a pretensão de transferi-la ao agravado. Diante do exposto, senhores embargadores, o agravado requer que seja negado o provimento ao presente agravo instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida. Nesses termos, pedimos deferimento e agradecemos mais uma vez pela atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado. Por nada, doutor Felipe. Senador Zé Wilson. Só um momentinho. Estou conhecendo do recurso, porque preenchido os pressupostos de admissibilidade. No caso em apreço, insurge-se o recorrente, quando a decisão que concedeu parcialmente a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade das faturas de consumo de água registradas em nome do agravado, e como determinar a abstenção de novas cobranças resultantes da diferença de consumo entre a água que passa pelo macromedidor e o somatório do consumo de cada hidrômetro instalado nas unidades habitacionais que compõem o condomínio, e ainda a abstenção de interrupção da prestação de serviço de abastecimento de água fora das hipóteses previstas nos incisos 1º e 2º do parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 8.987/95. Em atenção aos fundamentos do deciso de primeiro grau, observa-se que restou pautado na inexistência de contrato de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, contrato de adesão, firmado entre a concessionária de serviço público e a parte agravada, exigido pelo Decreto Municipal 14.426/2014, que embasa a cobrança da diferença de faturamento entre o volume de água medido na entrada do condomínio, que é o que se chama de macromedidor, e aquele contabilizado pela soma dos hidrômetros das unidades individuais dos condôminos, que são os micromedidores. Ademais, justifica-se pelo fato da utilização da água pelo agravado ocorrer por meio de sua extração através de poços instalados no condomínio com a regular autorização da Prefeitura Municipal, de acordo com o documento de autorização e outorga preventiva para poço tubular, número 25/2022, com validade até 10 de outubro de 2025, frisando que se a utilização dessa água não atende somente aos fins específicos previstos no termo de outorga supracitado, compete ao órgão municipal devido à fiscalização, nós podemos concluir, presumidamente, pelo seu uso irregular para justificar eventual diferença de consumo. Ainda de acordo com o magistrado de primeiro grau, abre aspas,
A requerida não comprovou, pelo menos no presente momento de exame da matéria, que o requerente consome o volume de água correspondente à diferença entre o que entra no macromedidor e o somatório do consumo aferido nos hidrômetros individualizados nas unidades habitacionais existentes no condomínio, fecha aspas. No caso em apeço, a verdade é que não há como analisar a questão debatida com segurança antes da fase de instrução do processo de origem, em virtude da ausência de elementos de prova que indicam o motivo da diferença de consumo apontada pela concessionária, utilizada para a realização das cobranças dos valores propostos. Em outros termos, não há como definir, até o presente momento, se a utilização de água pelo condomínio nas áreas comuns decorre do fornecimento realizado pela concessionária, a justificar a cobrança de fatura em nome da pessoa jurídica, ou se decorre da extração por meio de poços tubulares, conforme o termo de autorização e outorga preventiva número 2522. E ainda se existe vazamento nas tubulações, dentre outros motivos justificadores, para a cobrança que se conta suspensa em razão da antecipação pessoal da tutela concedida por esta relatoria. Frise também que, por hora, o que se colhe dos autos é que a água que ingressa no macromedidor é, ou pelo menos deveria ser, consumida tão somente pelos moradores do condomínio, realizada a contagem através dos hidrômetros instalados na residência de cada um deles ao final do mês, não podendo o agravado ser responsabilizado por eventuais diferenças entre o volume de água no macromedidor e o somatório de faturamento de cada unidade de consumo individualizado, motivo por qual deve ser mantida a decisão impugnada. Sido aqui precedente, nesse sentido do TJ do Rio de Janeiro, de relatoria do desembargador Carlos José Martins Gomes, da 16ª Câmara Civil, publicada em 18 de 8 de 2023, portanto, bastante recente, além de precedente também daquela corte de relatoria da desembargadora Natasha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, de 18 de março de 2021, por leitura da 26ª Câmara Civil, por leitura peço para não fazê-los. E aí digo que quanto à não interrupção do fornecimento de água, sabe-se que a Lei 8.996/95 prevê que a interrupção da prestação de serviços públicos somente será possível em situação de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, e ainda por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Nesse ínterim, considerando os argumentos expostos à luz, conclui-se que apenas os moradores do condomínio são de fato consumidores, sendo possível a interrupção de serviço somente referente a cada unidade autônoma e apenas nos casos previstos na citada lei. Ressalto, por fim, que cabe ao juiz originário decidir sobre a produção de provas necessárias na instrução do processo e ao seu livre convencimento, podendo inclusive determinar de ofício a produção daquelas que entender necessárias e indeferir as que se apresentem desnecessários ou meramente relatórios nos termos do artigo 370 do CPC. Portanto, senhor presidente, considerando que não há lastro para a cobrança das tarifas que foram contestadas, mostrando-se adequada a decisão do juízo de origem, né, inclusive ratificado pela minha liminar, eu estou votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, confirmando a referida decisão monocrática. Como voto? Senador James. Eu acompanho integralmente o voto relator. Mas, senador, eu acompanho Vossa Excelência, nós estamos só no agravo, né? Quer dizer, essa é uma matéria que o juiz deve se aprofundar nela lá. Acompanho integralmente. Proclamo o resultado. O Tribunal, unanimidade nos termos do voto do relator, conhece do recurso e lhe nega provimento. Muito obrigado, Excelência. Doutor Breno, doutor Felipe, também. Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço pelos cumprimentos e cumprimento de volta. Bom dia. É processo de número 6 da pauta, desembargador Dourado. Pois não. É o processo 000-4682, dígito 57, 2001, 818-0140, é uma apelação cível, origem Teresina, Quinta Vara Cível, apelante Alfa Bebidas e Comércio Limitada, advogados Alberto Elias, apelado Valdimiro Cardoso de Souza, defensor público Francisco de Jesus Barbosa, e o relator é Vossa Excelência, desembargador James. Pois não, desembargador James. Relatório no sistema, senhor presidente. Temos o doutor Jairo para fazer a sustentação oral. Não, doutor Jairo. 15 minutos com 12, senhor vai ser alertado.
Ô, Jair, tem 15 minutos, com 12 o senhor vai ser alertado se chegar lá, que faltam 3, tá bom? Tá bom, Excelência. Obrigado. Eu pergunto aos presentes se conseguem me ouvir com clareza. Sim, doutor. Obrigado. Bom dia a todos, eu me chamo Jairo, represento a Apelante, Alfa Bebidas e Comércio Limitada. Cumprimento o desembargador José James, o desembargador José Wilson, também o desembargador Manuel de Souza Dourado, os senhores intérpretes de Libras, as senhoras secretárias, os colegas advogados e advogadas que se fazem presentes nessa sessão. Em breves linhas, esse recurso de apelação foi movido contra uma sentença proferida pela 5ª Vara Civil da Comarca de Teresina, que nos autos de uma ação de execução de título extrajudicial movida contra Valdemiro Cardoso de Souza, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso 2º do Código de Processo Civil. Ao contrário do que pontua a magistrado de origem, o trâmite do processo permite afirmar com segurança que não ocorreu prescrição intercorrente nesse caso, uma vez que a apelante não se manteve inerte no processo durante os períodos que foram apontados como de paralisação processual. Esse recurso, portanto, reconduz o exame do processo a 3 pontos substanciais. O primeiro deles é que a simples paralisação da marcha processual não corresponde à suspensão do processo pela via de uma decisão judicial expressa, conforme exige o artigo 921 do Código de Processo Civil de 2015. O segundo aspecto é que a demora no andamento do processo não decorreu de inércia atribuível à parte apelante, mas sim ao próprio mecanismo da justiça, ou seja, ao próprio juízo de origem. E terceiro aspecto é que o prazo da prescrição intercorrente no processo de execução somente passaria a correr depois de transcorrido 1 ano da suspensão do processo via decisão judicial e depois da primeira tentativa frustrada de localizar o devedor ou bens penhoráveis, como assim o exige o artigo 921 do Código de Processo Civil, com a nova redação dada pela Lei 14.195 de 2021. De início, eu registro, senhores desembargadores, que a controvérsia desse processo diz respeito a direito intertemporal. Existem 3 leis que sucederam no tempo desde o ajuizamento da ação. O ajuizamento ocorreu no dia 27 de março de 2001, e desde então nós tivemos 3 leis aplicáveis a esse caso. A primeira delas é o Código de Processo Civil de 1973, a segunda lei seria o novo Código de Processo Civil de 2015, e a terceira, a lei número 14.195, de 26 de agosto de 2021, que alterou o regramento legal sobre a prescrição intercorrente. No direito brasileiro, a prescrição intercorrente é uma hipótese em que a pretensão do titular de um direito violado pode ser extinta pelo decurso do tempo, desde que o exequente se mantenha inerte no processo e que o processo seja suspenso por decisão judicial. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida nos processos de conhecimento, ela é um instituto afeto à execução ou à fase de cumprimento de sentença do processo civil. O tema já foi objeto de muita dissidência no âmbito dos tribunais, antes de haver o incidente de assunção de competência número 1 do Superior Tribunal de Justiça. Os tribunais, quando decidiam com base na prescrição intercorrente, utilizavam a Lei de Execução Fiscal, bem como o parágrafo único do artigo 202 do Código Civil de 2002, embora não houvesse uma previsão legal específica para ela. Isso mudou radicalmente com a promulgação do Código de Processo Civil de 2015, que trouxe em seus artigos 921 e 924 a normatização da prescrição intercorrente, de acordo com a redação originária do artigo 921, parágrafo 4º do Código de Processo Civil de 2015, a prescrição intercorrente poderia ser reconhecida no curso do processo, desde que a demanda tivesse permanecido suspensa pelo prazo máximo de 1 ano, sem que houvesse qualquer manifestação do exequente. Para que o processo ficasse suspenso pelo prazo de 1 ano, deveria haver uma decisão judicial expressa suspendendo o processo, que de fato não aconteceu neste caso. Ao entrar em vigor o novo Código de Processo Civil, a contagem dos prazos de prescrição intercorrente também se sujeitam a uma regra específica de direito intertemporal,
que foi previsto no artigo 1056 do Código de Processo Civil, no livro complementar das disposições finais e transitórias, que assim dispõe: considerar-se-á como termo inicial do prazo de prescrição, previsto no artigo 924, inciso 5º, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código. Para tratar das controvérsias que surgiram deste artigo e do direito intertemporal aplicável aos processos de execução, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça enfrentou o tema no incidente de assunção de competência número 1, no âmbito do recurso especial número 1604.412 de Santa Catarina. Apesar de tais regras e teses terem sido firmadas no IAC número 1 pelo STJ, percebe-se que toda a segurança jurídica que foi alcançada com o IAC caiu por terra com a promulgação da Lei 14.195 de 2021, que é resultante da conversão da medida provisória número 1040 de 2021, que conferiu uma nova redação ao artigo 921 do Código de Processo Civil. O que fez a Lei 14.195? Ela mudou o termo inicial da contagem do prazo de prescrição não intercorrente. De acordo com o novo regramento, o termo inicial do prazo prescricional intercorrente equivale agora à ciência pelo exequente da primeira tentativa infrutífera de citação do devedor ou de bens penhoráveis. Quando não se encontra o devedor ou bens penhoráveis, o processo pode ser suspenso pelo prazo de 1 ano, e após o prazo de 1 ano, se não houver qualquer manifestação do exequente, então começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Então, por tudo que foi dito, está claro que o reconhecimento da prescrição intercorrente sempre depende de uma suspensão do processo por meio de decisão judicial expressa, que não aconteceu aqui neste caso. Tudo que aconteceu nesse processo, na verdade, foi uma demora na marcha processual atribuível ao próprio juízo de origem. Analisando a sentença, a magistrada disse que o período em que o processo teria ficado paralisado foi de 2 de dezembro de 2009 a 11 de julho de 2013. Entretanto, analisando a marcha processual, nós verificamos que, durante esse período, o exequente foi intimado 2 vezes para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, e nessas 2 oportunidades, o exequente não apenas manifestou seu interesse no prosseguimento, mas formulou pedidos ao juízo de origem, e esses pedidos foram desprezados pela magistrada de origem. Vemos, portanto, que durante o período assinalado como de prescrição intercorrente, que é de dezembro de 2009 a julho de 2013, houve desprezo de requerimentos feitos pelo exequente, houve também demora da publicação dos despachos de origem no Diário da Justiça, que só vieram a ser publicados em 2013. Realmente, temos que reconhecer que houve uma demora entre essas datas, mas essa demora ocorreu em razão de motivos inerentes ao mecanismo da justiça, e não pode ser atribuída culpa ao exequente, que sempre respondeu aos despachos no tempo assinalado, e também formulou diversos requerimentos a fim de localizar tanto o devedor quanto seus bens penhoráveis. Tanto localizou que foi capaz de encontrar um bem que foi penhorado e requereu diversas vezes no processo a avaliação e a alienação desse bem em asta pública. Posteriormente, a parte exequente pediu, inclusive, pesquisa pelo endereço e pelos bens penhoráveis do exequente por meio do sistema Infojude, do sistema Renajude e também do Serasa Jude, e a intimação do próprio executado para indicar bens passíveis de penhora. Esses pedidos, entretanto, não foram avaliados pelo juízo de origem, que decretou de ofício que teria havido prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, embora não se trate de modo algum de caso de prescrição intercorrente. Com base em todo o exposto, a apelante requer aos nobres desembargadores que conheçam do recurso, dando-lhe provimento para reformar integralmente a sentença e determinando o prosseguimento da execução em todos os seus termos, uma vez que não houve decurso do prazo prescricional intercorrente. Com isso, eu encerro minha sustentação e agradeço a atenção e o tempo de todos que se fazem aqui presentes. Muito obrigado. Pois não, doutor, muito bem. Mador James. Senhor presidente, em face dos argumentos expostos pelo nobre advogado, eu estou suspendendo o julgamento para transformar
Em diligência para melhor análise, pedindo a anexação da mídia. Então, retiro de pauta, suspendendo o julgamento. Perfeito. Então, doutora Léa, está sendo retirado de pauta depois das sustentações pelo advogado, está sendo retirado de pauta. Perfeito? A pedido do relator, para melhor análise. É. Temos mais? Temos o processo de número Doutor 8 da João, pauta. doutor Jairo, bom dia, viu? Tá, se não tiver mais uma outra coisa. Qual é agora? Processo de número 8, desembargador. Pois não. É o processo 075-84-57, dígito 06, 2023, 818-0000, um agravo de instrumento, origem Parnaíba, segunda vara, agravante Cavalcante Gestão de Negócios, advogado Paulo Roberto da Silva Oliveira, agravado Banco do Nordeste, advogado Marda e Danilo Canuto Oliveira, o relator é Vossa Excelência, desembargador James. Mas sim. Tem um pedido de vista do desembargador José Wilson. Mas pronto. Então, sem sustentação, nós Temos vamos o só doutor para... Marden para sustentar. Mas aí, no caso, é pedido de vista, já não tem, né? Porque já Já houve o voto do relator, né? Exatamente. Não é possível, Excelência. Com licença, bom dia. É como foi feito... Foi pedido de vista do virtual, foi? Isso, foi do virtual, não, exatamente. doutor Marda, não, tá tranquilo. Pronto. Então tem um pedido de vista do desembargador Zé Wilson, lá no virtual. Isso. Mas está sendo trazido para o presencial por vídeo. Exatamente. Então, agora, desembargador Zé Wilson, desembargador James, o James vai ter que ler o voto dele, ou pelo menos sintetizar, não é? Porque aí foi diferente, é um pedido de vista mais do virtual, que deveria ter ido lá para o virtual, mas como veio para cá, não é isso? O doutor Marden é pelo banco ou pela... Pelo Nordeste. Pelo Banco do Nordeste. Ok. Desembargador James, o relatório do sistema, não é isso? Vamos ouvir a sustentação, relatório do sistema. Relatório do sistema. Doutor Marden, por gentileza, o senhor tem 15 minutos, tá? Com 12, ela lhe alerta. Se você chegar lá, com 12, ela lhe alerta para faltam 3. Pode com a palavra. Tranquilo. Desembargador Dourado, desembargador Zé Wilson, desembargador James, serventuários da Justiça, colegas advogados, meu bom dia. Eu serei bem breve, não tomarei muito tempo de vocês, é uma situação, acho que simples de ser analisada, é um agravo de instrumento que alega que existe uma litispendência entre uma ação de consignação e pagamento e uma ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico acumulada com nulidade de negócio jurídico, né? Primeiramente, esse agravo não poderia nem sequer ser conhecido. O agravo, ele questiona uma litispendência, ela não está prevista no rol 2015. Esse rol, claro, que o STJ, a gente tem conhecimento que esse rol foi entendido já pelo STJ como uma taxatividade mitigada, mas, nesse caso em específico, que é a alegação de litispendência, não pode ser conhecido, porque essa matéria pode ser levada a conhecimento quando da interposição da apelação. Isso existem inúmeros julgados, todos são no sentido de que não é possível alegar litispendência em agravo de instrumento. Vou pedir vênia só para citar um que é bem recente do TJ do Rio Grande do Sul e bem claro nesse sentido. Rejeição de alegação de litispendência, ausência de hipótese legal e cabimento de agravo de instrumento, rol taxativo 2015, taxatividade mitigada, urgência ou prejuízo imediato não demonstrados, não conhecimento do recurso. O Código de Processo Civil estabelece no seu artigo 1015 as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. No caso, em apreço, a recorrente insurge contra a decisão que rejeitou a arguição de existência de litispendência, que é esse caso, a qual não se encontra previsto no rol do mencionado dispositivo, sendo caso de não conhecimento do recurso, porquanto inadmissível à luz do artigo 1932, inciso 3 do CPC. Aí ele acrescenta, de outra banda, não há que se falar na incidência da tese relativa à taxatividade mitigada, fixada nos julgamentos dos recursos especiais 1696, 396 e 1704, 520, pois a decisão recorrida não causará nenhum prejuízo agravante neste momento processual, podendo ser arguída em preliminar no apelo. Quer dizer, esse caso específico
não poderia ser nem sequer conhecido esse agravo, porque a matéria que está sendo tratada de dispendência pode ser questionada, isso no recurso de apelação. Mas, ultrapassada essa fase, se caso venha a ser conhecido, que a gente espera que não ocorra, eu vou passar para o mérito, né? Nas lições mais introdutórias do curso de Direito, a gente aprende que dispendência tem que haver 3 requisitos cumulativos. E tem que existir a identidade de partes, tem que existir a mesma causa de pedir, os mesmos pedidos. Vamos lá para as partes. Na ação consignatória em pagamento, pagador do lado, nós temos a distribuidora Suelen, a Cavalcante Gestão Imobiliária e Francisco de Assis Pereira Fontinelli. Ok, na ação declaratória também tem esses 3, mas não tem só esses 3. Tem Maria de Lourdes Souza Fontinelli, Maria Zilene Pereira Fontinelli, Raimundo Nonato Fontinelli, Francisco de Assis Pereira Fontinelli Júnior e Tatiane Souza Fontinelli. Quer dizer, por isso, já basta para não configurar a dispendência. A ação anulatória, ela é mais abrangente, ela tem 5 partes a mais. Mas vamos agora para as causas de pedido. As causas de pedido na ação declaratória são o quê? São fraude e execução, em razão do um conluio entre as partes em distribuidora Suelen, representantes e Cavalcante Gestão Imobiliária. Existe também fraude e execução da pessoa física do representante, quando vendeu os imóveis para os irmãos, que é o caso de anulabilidade, fraude e execução, simulação. Então, e também existe a nulidade em razão da falta da concordância do credor hipotecário, que é o Banco do Nordeste, para a venda dos imóveis. Então, essa é a causa de pedido da ação declaratória. São inúmeras. Qual é, que é a causa de pedido da ação declaratória da consignatória de pagamento? É a recusa do banco receber esse dinheiro, que pagaria apenas um empréstimo, não pagaria todos os empréstimos que essa distribuidora da Suelen tem, em razão dessa fraude de execução, em razão dessa nulidade, mas a causa de pedir é a recusa. Para os pedidos também são totalmente divergentes. O consignatório de pagamento, lógico, para depósito, liberação e pagamento. Mas a ação declaratória é requerer a declaração de anulabilidade da venda dos imóveis para os irmãos, da nulidade da venda da distribuidora Suelen, dos imóveis da distribuidora Suelen para a Cavalcante de Gestão Imobiliária. Então, assim, para onde se vê, para onde se analisa esse aspecto, não existe litispendência. Não existe identidade de partes, não existe identidade de causa de pedir, não existe identidade de pedidos. Então, nesse aspecto, não é para ser conhecido, não existe litispendência. Então, dessa forma, o Banco do Nordeste requer o não conhecimento do agravo e, caso seja conhecido, requer que ele seja improvido. Agradeço pela atenção de Vossas Excelências. Pois não, doutor. Sustentação, desembargador James. Não. Poderia resumir o voto e tudo, porque o desembargador Zé Wilson pediu vista lá no virtual, e aí, depois que Vossa Excelência resumir o voto, eu vou colher o voto do desembargador Zé Wilson. Perfeito, desembargador? Pois não. Agravo de instrumento, litispendência configurada, recurso conhecido e provido. A litispendência ocorre quando existe uma outra ação idêntica, ação esta que já foi definitivamente julgada com as mesmas partes, com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Conforme relatado, cuida-se de dispendência em razão da célula Decreto Comercial número 38.2010, 1571, 3372, no valor de R$ 346.871,29. Que teve início com a ação de consignação em pagamento ajuizada por distribuidora Suelen Limitada e outros, contra Banco do Nordeste do Brasil, processo número tal, julgada procedente a consignação, dando por quitada a célula de crédito
Insatisfeito, o Banco do Nordeste interpôs recurso de apelação pelo qual originou o processo número tal que manteve a sentença a qual embargos de declaração não acolhidos expõe que o processo número tal, ação declaratória de nulidade, compra e venda em que foi indeferida a litispendência pelo juízo singular, refere-se à mesma cédula de crédito comercial e no valor de R$ 346.871,29. Por essa razão, interpôs o presente agravo para suspender a decisão de piso. Contudo, as referidas ações são objeto da mesma cédula de crédito comercial, no valor de R$ 346.871,29, ajuizada por distribuidora Suelen e a agravante em desfavor do agravado em momento anterior, objetivando a baixa da hipoteca. Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, confirmando a medida liminar ID 1285-6677. É o voto. Senador Zé Wilson. Eu vou pedir vênia para divergir do eminente relator, e eu faço porque, nos termos do artigo... primeiro, eu divijo da tese do banco, no sentido de que não caberia, o recurso não deveria ser conhecido, em face do rol da taxatividade do 2015, mas eu entendo que, justamente pela mitigação que o STJ fez em relação ao rol, eu entendo que a litispendência preenche aqueles requisitos para que seja imediatamente apreciada antes do julgamento da apelação, porque podemos ter decisões conflitantes tratando do mesmo processo, da mesma causa de pedido, do mesmo pedido. Então, eu entendo que merece conhecimento o recurso em face dessa importante discussão sobre litispendência. E no mérito, eu digo que, nos termos do artigo 337 CPC, verifica se a litispendência sua coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada, de modo que uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir, o mesmo pedido. Daí porque a jurisprudência do STJ é pacífica em afirmar, abre aspas, que verificar-se a litispendência quando constatada a tríplice identidade entre as ações, ou seja, identidade de partes, causa de pedir e pedido. Está lá nos embargos de declaração no agravo interno, nos embargos de declaração no agravo em recurso especial 20.28.715, Santa Catarina, de relatoria do ministro Marco Belize, da terceira turma, julgado em 3/10/2022. No mesmo sentido, o STJ já decidiu que, abre aspas, a ratio excede da despendência interdita a parte que promova duas ações visando o mesmo resultado, o que em regra ocorre quando o autor formula em face da mesma parte o mesmo pedido fundado na mesma causa que pretende. Consequentamente, por força da mesma, é possível afirmar-se que a litispendência com duas ou mais ações conduzem ao mesmo resultado. Por isso, electa via altera non datur. STJ, RESP 940.580 do Rio de Janeiro, ministro Luiz Fux, quando o ministro Luiz Fux estava lá na primeira turma, em 16/10/2009. Digo que, no presente caso, a ação de consignação em pagamento número 00382816/2012 foi ajuizada por distribuidora Suelen Limitada, Francisco de Assis Pereira Fontinelli e Cavalcante Gestão Imobiliária Limitada, em face do Banco do Nordeste do Brasil, tendo como pedido o recebimento do valor integral da cédula de crédito comercial 38.210.1571.3372, a fim de que fosse expendida a quitação da referida cédula, determinando-se a baixa do gravame nos imóveis registrados no cartório Almenda, primeiro ofício de notas da comarca da cidade de Parnaíba, no livro de registro geral 2DS, sob o número de ordem 11.698, e no livro de registro geral 2EH, sob o número de ordem 13.170, sob o fundamento de que os referidos imóveis foram vendidos ao comprador Gestão Imobiliária Limitada, consoante escritura pública número 44, livro E, 251,
5, folha 50, e escritura 67 do livro E 254, folha 87. Já a ação declaratória de nulidade, anulabilidade do negócio jurídico, compra e venda, acumulado com pedido de antecipação tutela número 000-314-21/2013, foi ajuizado pelo Banco do Nordeste em desfavor de distribuidora Sueli Limitada, Francisco de Assis Pereira Fontinelli, Maria de Lourdes Souza Fontinelli, Cavalcante Gestão Imobiliária Limitada, Maria Zilene Pereira Fontinelli e Raimundo Nonato Fontinelli, tendo como pedido a declaração da anulabilidade dos negócios jurídicos realizados pelos réus no tocante aos imóveis matriculados no primeiro serviço registral de imóveis de Paraíba, no livro geral 2DS, sob número de ordem 11.698, do livro registro geral 2EH, sob número de ordem 13.170, no livro 2EF, matrícula 14.505, no registro geral livro 2HB, sob fundamento de configuração de fraude contra credores. Resta claro, portanto, que não há o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no artigo 337 CPC, posto que entre as ações supracitadas não há identidade de partes, nem identidade de causa de pedido, tampouco identidade dos pedidos. Também não merece prosperar a alegação de que as referidas ações produziriam o mesmo resultado prático, na medida em que, enquanto uma almeja a quitação de uma cédula de crédito comercial, a outra busca a declaração de nulidade de negócios jurídicos de compra e venda de imóveis. Ademais, insta salientar que, na apelação civil interposta em face da ação de consignação em pagamento, número 000382816/2012, não houve julgamento de pedido de nulidade de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, sob fundamento de configuração de fraude contra credores. De fato, embora o então apelante, ora agravado, tenha levantado nas razões recursais da ação 0011.020.54/2016 a alegação de fraude contra credores, esta não foi sequer analisada, na medida em que, no acórdão da apelação, o relator do feito destacou, em verbis, abre aspas, a ação de consignação em pagamento recai tão somente em relação à cédula de crédito comercial, identificada com o número 38/2010, 157, 133 e 72. Desta feita, a alegação de existência de fraude contra credores não se mostra plausível, visto que é direito do devedor quitar sua dívida ante a existência da cédula de crédito comercial pactuada regularmente, fecha aspas. No julgamento dos embargos declaratórios opostos em face do mencionado acórdão, número 0011.020.54/2016, também não houve enfrentamento da matéria, uma vez que se entendeu pela inexistência de omissão. De todo modo, não se pode perder de vista que o pedido de declaração de nulidade do negócio jurídico não foi objeto da ação de consignação em pagamento, 00038. Para decisão. E ainda que o argumento da existência de fraude contra credores tenha sido levantado pelo banco agravado nas razões recursais da apelação 00011.020.54/2016, tal fato não possui condão de configurar coisa julgada e, por conseguinte, configurar a litispendência, em decorrência do disposto no artigo 504, inciso 1º do CPC, que diz lá que não fazem coisas julgadas motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. Então, estou finalizando dizendo que, ainda que se entendesse pela configuração de dispendência, esta seria apenas parcial, uma vez que, na ação declaratória de nulidade e anulabilidade do negócio jurídico, no pedido de antecipação de tutela 0000-314/21/2013, o banco agravado almeja a declaração de nulidade dos negócios jurídicos realizados pelos réus no tocante a outros imóveis que sequer foram mencionados na ação de consignação em pagamento 000382816/2012, posto não terem sido hipotecados pela cédula de crédito comercial identificada com o número 38/2010, 157, 133 e 72. Portanto, senhor presidente, pedindo todas as vênias ao eminente relator, estou divergindo no sentido de desprover o recurso, revogando a medida liminar anteriormente concedida pelo relator originário. É como voto. Bom, advogado Wilson, eu vi atentamente, eu acompanho Vossa Excelência com a devida vênia do relator, eu acompanho integralmente Vossa Excelência, eu também vi o processo lá, por isso é que, como havia o pedido de vista de Vossa Excelência, e eu sabia que diligentemente traria já alguma coisa nesse sentido, eu também concordo plenamente com relação a isso. Então, não temos como proclamar o resultado, porque vamos para a ampliação. É agravo, desembargador. É um agravo, é?
Mas nós estamos modificando a decisão Nós do estamos juiz. modificando. Se nós estamos modificando, não é de Bador Zé Wilson, é o caso de ampliação de quórum, é a exceção do CPC. Eu acho que tem uma discussão parcial de mérito aí, pelo menos, né? tem uma discussão parcial. É outra motivação da ampliação de quórum. Isso. Então, doutora Léa, já fica acertado para a primeira data desimpedida, ampliação de quórum, convocando os colegas automaticamente, que são substitutos da Câmara, que a gente se correlaciona, perfeito? Tudo bem. Doutor Madem. Só uma questão de ordem. Quando vier a ampliação, eu posso fazer nova sustentação? Pode, é novo julgamento. É tudo julgamento de novo. A gente só, às vezes o Mador Jamos, se mantiver o entendimento, ele vai para a emenda, ou a gente pode sintetizar, contextualizar. Perfeito. Mas o mais importante é que tem novo julgamento, Vossa Senhoria vai poder fazer sustentação. Perfeito? Ok, agradeço. Bom dia para você. Bom dia para Vossa Excelência. Bom trabalho. Então, doutora Léa, tem mais algum? Temos o processo de número 4, é o processo 08094-83, dígito 21/2017, 818-0140, é o embargo de declaração na apelação cível, origem Teresina, Sexta Vara Cível, embarcante Shirley Castro Holanda, advogadas Neide de Paz Souza Pimentel e outra, embargado Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí, advogado Pablo Forlan Nogueira Holanda, e o relator é Vossa Excelência, desembargador Dourado. Não tem sustentação. Não tem. Embargo de declaração. Colegas, desembargador Jânio, desembargador Zé Wilson, os primais presentes, doutor Linhares, agora conseguiu acessar direitinho, né? Conseguiu acessar direitinho. Aqui são os embargos de declaração, desembargador Zé Wilson, ele veio também por um equívoco para o sistema. E como eu sei que se eu devolver para o virtual vai atrasar, isso aí nós vamos passar 2 meses para ele ser julgado. Então, eu preferi julgar agora. E realmente, eu verifiquei que há uma contradição. Quer dizer, no final, eu estou dizendo que estou suspendendo, né, a cobrança dos honorários em relação à gratuidade, quando, na realidade, a parte está alegando que ela não teve gratuidade. Não, ela pagou as custas. Então, eu estou dando provimento aos embargos tão somente para isso, para retirar essa parte final, né? E concluo. Posto isso, acolho os embargos de declaração com efeito infringente para reformar o acordo embargado e, ao assim proceder, corrigir a contradição apontada e retificar a redação do dispositivo do acordo embargado, excluindo a parte da suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais. Quanto ao mais, o acordo embargado fica mantido. É assim como voto. Desembargador James. Eu acompanho. Desembargador Zé Wilson. Acompanho. Proclamo o resultado. Tribunal, unanimidade nos termos do voto do relator, conheceu o desembargo e lhe deu provimento para corrigir a contradição. Mais algum, doutora Léa? Processo número 7 e último da pauta. Quem é o relator, desembargador James? Isso, com pedido de vista do desembargador José Wilson. Pois pronto. É a mesma situação do virtual? Era, desembargador José Wilson? Acho que era, né? Tem advogado para sustentar? Não, tem não, desembargador Dourado. Doutor José Wilson, lembra se era do virtual? Era, doutora Léa? Eu vou olhar aqui. Eu acho que era do virtual esse também. É do virtual com pedido de vista. Aí foi pautado na videoconferência. Pois não, doutor Linhares. Esse caso aqui é o 7º. O Ministério Público ele confirma pelo provimento do apelo. Né? Certo, perfeito. Bom, desembargador James, o voto, o senhor lê só a emenda? Excelência? Pois pronto, vamos lá. Eu vou fazer o pregão do processo. Faça o pregão. Processo 080-5912, dígito 03-2021, 818-0140, uma apelação cível, origem Teresina, primeira vara cível, apelante Instituto de Comunicação e Educação em Defesa dos Consumidores e Investidores, advogado Elianel da Silva Teixeira, apelada Equatorial, Piauí Distribuidora de Energia, advogada Cali da Costa Duarte. O relator é Vossa Excelência, desembargador James, com pedido de vista do desembargador José Wilson. Desembargador James, só a emenda, por gentileza. Porque revelação, ação civil pública tem obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, juízo de primeiro grau extinguiu sem resolução de mérito, não cabimento de ação civil pública, comprovação de relação consumerista, imperiosa aplicabilidade dos institutos do direito do consumidor,
O juiz de primeiro grau entendeu o não cabimento da ação civil pública por demanda envolvendo tributos. Ocorre que o pleito da apelante não se refere a tributos, mas a direito à restituição dos valores cobrados de forma irregular pela apelada. Assim, nos termos do artigo 82, inciso 4 da Lei 7.347/85, é legítima a demanda da apelante, tendo em vista restar comprovada a comprovação da natureza consumerista da inicial. Portanto, no caso em tela, resta comprovado a configuração de uma relação consumerista, tendo a parte apelada da presente ação direito ao crédito financeiro discutido. Assim, o que se depreende da presente ação são os efeitos do tributo, não sua essência tributária do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a respeitável sentença. É o voto. Desembargador Zé Wilson. Neste caso também, eu vou pedir venha ao eminente relator para divergir. Eu entendo aqui que a discussão tem natureza tributária, porque na inicial, inclusive eu transcrevo aqui no meu voto, que o pedido, a parte postula, abre aspas, a procedência da ação para que seja feita a restituição aos consumidores dos valores pagos a maior referente a PIS e COFINS, cobrados sob a base de cálculo do ICMS, à medida que a requerida for fazendo a compensação dos tributos pagos indevidamente mês a mês, de forma proporcional ao valor que cada consumidor contribuiu para a constituição do crédito, fecha aspas. Então, para mim, existe essa natureza tributária, e como se sabe, a medida provisória 21.835 de 2001, que incluiu o parágrafo único no artigo 1º da Lei Federal 7345/85, estabeleceu que a ação civil pública não é meio hábil para veicular pretensões que envolvam tributos. É isso que diz lá o artigo 1º da 7.347/85. Então, justamente por haver essa expressa vedação de discussão de pretensões envolvendo tributos em sede de ação civil pública, que eu não compartilho o entendimento do eminente relator de que é possível discutir isso em sede de ação civil pública. E, por isso, eu estou, com a devida vênia, votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença do juízo de primeiro grau. Como voto? Essa mesma situação, desembargador James, eu queria, talvez, a gente consiga convergir aqui para... Eu também vi, eu sei das duas discussões, examinei isso, desembargador Zé Wilson, ontem, cogitei, mas realmente não é relação de consumo, nós temos que caminhar para outra questão mesmo. Tá? Então, eu acompanho integralmente Vossa Excelência. Eu não sei se o desembargador James queria refluir, se conectar com o voto, pegar se o desembargador Zé Wilson não concordar, porque aí a gente mata logo esse processo. Se for para ampliação de quórum, é aquela história, né? A não ser que o desembargador James queira manter o entendimento, tudo bem. Eu acompanho a divergência. Desembargador James. Vou refluir, então, e acompanho aí a maioria. Pode, desembargador Zé Wilson, você pode pegar os fundamentos. A gravação está na gravação, se tiver. Eu peço para passar para a assessoria dele os fundamentos aqui do meu voto. Pois então a gente proclama o resultado, né? O tribunal, unanimidade nos termos do voto do relator, se conectando e agregando os fundamentos trazidos pelo desembargador Zé Wilson, conhece do recurso e lhe nega o provimento, não é isso? Mantendo integralmente a sentença. Tem sucumbência e apelação, né? Não, porque é ação civil pública. Civil pública, tá certo, é isso mesmo. Pronto, então terminamos a sessão. Alguma manifestação, doutor Linhares? Alguma? Não, está tudo ok. Tudo ok. Colegas, alguma manifestação? Eu tenho, desembargador Dourado. Eu vou estar viajando semana que vem. Vamos apresentar a Júlia lá em Lisboa. Sim. Então, eu não participarei tanto da sessão do dia 9. Da Câmara Civil, do dia 9, né? Quanto da sessão da Câmara de Direito Público. Isso foi um equívoco meu de ter estabelecido essa data dia 11 e não dia 4 agora,
Eu troquei o calendário aqui, né? Mas olhando a pauta da Câmara de Direito Público do dia 11, nós temos 12 processos e nenhuma da minha relatoria. Certo? Me parece só 2 que nós já iniciamos julgamentos com a minha participação e, portanto, eu estaria vinculado. Talvez somente esses 2 não sejam possíveis. Então, desembargador Dourado e Vossa Excelência, desembargador Jamos, se não forem viajar, tiverem algum outro impedimento, pediria que participassem da sessão com um juiz convocado, porque nós já temos 12. Se nós deixarmos para a semana seguinte, isso aqui vai para mais de 20. Né? Então, se puderem julgar os processos que estiverem... Dia 9 eu vou estar aqui, não tem problema. Dia 11. Dia 9, desembargador José Luiz, tem 3 processos na pauta de sua relatoria, o dia 9. Não, mas tem que ser adiado, né? Tem que ser adiado. Não vai poder, adiado. Agora, o dia 11, desembargador Jamos. Temos 5 processos na pauta. Dia 11 também, não tem problema. Só que no dia 11, colegas, eu estou em viagem, estou voltando. Eu vou para os 25 anos do STJ, na condição de presidente em exercício. Não vou deixar passar em branco isso aí, não. Pior esse cara pela manhã? É importante. Você voa pela manhã? É pela manhã, é aquele que volta, chega 11h30, 12. É a solução. Dia 11, né, desembargador? É o jeito de deixar mesmo para a sessão seguinte, desembargador Zé Luiz. Isso a gente faz aqui. E a sessão do dia 9 fica mantida? Porque temos 6 processos na pauta. 3 de relatoria do desembargador Zé Luiz e 3 de desembargador James. Mas aí o desembargador Luiz não vai poder estar. O desembargador James, só com 3 a gente podia mandar para... né? Pode deixar para frente. Mas vamos fazer, a gente convoca o juiz. Não tem problema, não. Vamos fazer, a gente convoca, né, desembargador? Convoca a doutora Aide. Então, dia 9 terá, dia 11 não. Isso, doutor Linhares. E aí, na semana seguinte também não, porque o desembargador Zé Luiz ainda está em Lisboa, né? Não, na semana seguinte eu já estou de volta. Já está de volta? É somente dia 9, né, desembargador Zé Luiz? Tá bom. Nas sessões da semana seguinte, tanto da Câmara Civil quanto da Direito Público, eu estarei aqui já para a gente proceder. Perfeito. Obrigado. Pois está, agradecendo a presença de todos, a colaboração. Nosso Tiago Arraes, que é o que está concluindo, né, como cuidando das Libras, né? O intérprete de Libras. Um excelente dia para todos nós. Bom dia. Encerrando a sessão, doutora Léa. Encerrar aqui a sessão.